Todo mundo fala da diversidade do Brasil, né? Mas de onde ela vem de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar na história que é super complexa, mas fascinante e que fez a cultura brasileira ser o que ela é hoje. Então, vamos lá. O que faz o Brasil ser o Brasil? Pensa bem, é uma pergunta que parece simples, mas a resposta... a resposta não é nada simples. Ela é uma coxa de retalhos, uma mistura incrível de povos que, juntos, construíram este país. E é exatamente essa mistura o ponto central de tudo. A cultura brasileira, ela não nasceu de um lugar só. Pelo contrário. Imagina assim, a base de tudo são os povos originários, os indígenas, que já estavam aqui. Aí, por cima dessa base, veio uma camada de colonizadores europeus, depois os africanos, que foram trazidos à força, um processo super violento, e mais tarde, imigrantes do mundo inteiro. É essa soma, essa mistura toda, que a gente vai entender melhor agora. Bom, para a gente entender o Brasil de verdade, não tem como fugir de um capítulo bem difícil. Um capítulo de muita dor, mas ao mesmo tempo de uma resistência inacreditável. A gente está falando da chegada forçada de milhões de africanos ao país. Olha só esse nome, tombeiros, é derivado de tumbas. E não é um exagero, é literal. As condições nesses navios negreiros eram tão, mas tão desumanas, superlotação, doenças, que eles eram de fato tumbas flutuantes. É um dos capítulos mais sombrios da nossa história, sem dúvida nenhuma. E toda a riqueza do Brasil colonial foi construída com base no trabalho forçado dessas pessoas. Foram os africanos, vindos principalmente de lugares como Angola e África Centro-Ocidental, que moveram a economia. Primeiro, nas imensas plantações de cana-de-açúcar. Depois, na mineração de ouro, de pedras preciosas. Foi o motor da colônia. Mas é aquilo, né? Onde existe opressão, sempre vai existir resistência. E a maior prova disso são os quilombos. Eles não eram só esconderijos, de jeito nenhum. Eram verdadeiras comunidades, centros de liberdade, onde a cultura africana podia respirar, podia florescer. E o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, virou o grande símbolo dessa luta pela liberdade. E falando em resistência, olha que genial! A capoeira. Ela nasceu com luta, uma forma de defesa, uma arte marcial mesmo. Mas como praticar isso sob os olhos dos senhores? Disfarçando. Eles misturaram com música, com dança, para enganar. E o que era uma ferramenta de sobrevivência, hoje é um património cultural do Brasil, conhecido no mundo todo. Incrível, não é? Ok, então o tempo passa, o período colonial acaba, a escravidão chega ao fim e o Brasil entra numa fase completamente nova. O país precisava se refazer, se reinventar, e essa reinvenção trouxe um monte de gente nova, novas caras que mudariam a composição do país. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a situar tudo. Pensa só, foram mais de 300 anos de escravidão. Aí, em 1888, a escravidão é oficialmente abolida. O que acontece? Cria-se um vazio enorme de mão de obra. E é aí que as portas se abrem para um outro fenômeno gigantesco, a grande migração. E aqui tem um ponto-chave. Essa migração em massa não aconteceu por acaso, sabe? Foi uma política de Estado. O governo brasileiro, de propósito, incentivou a vinda de europeus. O objetivo? Substituir a mão de obra escravizada, principalmente nas lavouras de café, que estavam bombando na época. E é bom a gente entender a diferença aqui. Um imigrante é quem se muda por escolha, certo? Para buscar trabalho, estudar. Já um refugiado, ele foge por perigo. Foge de guerra, de perseguição. E a verdade é que muitos que vieram para o Brasil naquela época, embora chamados de imigrantes, estavam fugindo de situações terríveis de pobreza e conflitos na Europa, no Oriente Médio, buscando, na real, uma nova chance de viver. E o mais legal é que essa galera não trouxe na bagagem só a vontade de trabalhar, não! Trouxeram tudo, seus costumes, suas comidas, suas músicas, suas crenças e foram adicionando mais e mais camadas nesse caldeirão cultural que é o Brasil. E a gente vê as marcas disso até hoje, em todo lugar. Se a gente vai para o sul, vê aquela arquitetura alemã, as festas como a Oktoberfest. Em São Paulo, a força do trabalho italiano nas fazendas de café foi fundamental.
Os japoneses trouxeram técnicas agrícolas novas, transformaram a culinária. E os sírios e libaneses se tornaram gigantes no comércio, começando como mascates e construindo grandes negócios. Claro, e no meio de tudo isso, a gente não pode esquecer da base de tudo, né? A influência dos colonizadores portugueses. E a herança mais óbvia e talvez a mais importante que eles deixaram foi a língua. O português se tornou o elo que uniu toda essa gente diferente que chegou aqui. E voltando um pouquinho na herança africana, ela não é só uma parte da história, ela é o coração da identidade brasileira até hoje. Pensa no samba, na feijoada, na própria capoeira que a gente falou. Isso não é só cultura, é a alma do Brasil. Algo que nasceu da dor, mas também da alegria e da resiliência do povo afro-brasileiro. Bom, então a gente viu todas essas peças do quebra-cabeça. A pergunta agora é, como é que tudo isso se junta? Como essa mistura toda vira o Brasil que a gente conhece hoje? Esse gráfico aqui resume tudo de um jeito bem visual. É o grande mosaico brasileiro. A gente tem ali a base portuguesa, a influência africana, que é gigantesca, e todas as ondas de imigrantes da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. E não podemos esquecer nunca a base de tudo isso, as raízes indígenas dos povos que já estavam aqui. Nenhuma dessas partes, sozinha, explica o Brasil. É a soma de todas elas. E a conclusão de tudo isso é a seguinte: a cultura brasileira é fruto desses encontros. Encontros que foram forçados, violentos, como a escravidão, e encontros que foram voluntários, como a imigração. É essa complexidade, essa mistura de dor e esperança que faz do Brasil um dos lugares com a cultura mais rica e diversa do mundo. Ponto. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Porque essa mistura toda não é uma foto antiga, não é algo que ficou lá no passado. Ela está acontecendo agora, todos os dias. Então a pergunta é: como essa mistura toda, essa história, continua a moldar o futuro do Brasil? O que será que vem por aí? Fica aí a questão para a gente pensar.